No final dos anos 1950, um dançarino profissional, viajando entre teatros, hotéis e casas noturnas, conseguiu transformar cerca de $10.000 em mais de 2 milhões no mercado de ações, sem formação financeira, sem acesso a Wall Street, sem dados em tempo real, operando de quartos de hotel, enviando ordens por telegrama, sempre atrasado em relação ao mercado. E ainda assim, ele venceu. Essa não é uma história de sorte. Essa é a história real de Nicholas Darvas. E de como o isolamento, disciplina e erro constante criaram uma das estratégias mais mal compreendidas do mercado. Nicholas Darvas não nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu na Hungria em 1920. Sua juventude foi marcada por instabilidade e pelo impacto da Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, como muitos europeus, precisou reconstruir a vida do zero. Foi então que encontrou um caminho inesperado. Tornou-se dançarino profissional. Ao lado de sua irmã, Julia Darvas, formou uma dupla de sucesso. Eles viajaram pelo mundo. Nicholas Darvas não nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu na Hungria em 1920. Sua juventude foi marcada por instabilidade e pelo impacto da Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, como muitos europeus, precisou reconstruir a vida do zero. Foi então que encontrou um caminho inesperado. Tornou-se dançarino profissional. Ao lado de sua irmã, Julia Darvas, formou uma dupla de sucesso. Eles viajaram pelo mundo. Darvas entrou no mercado por acaso. Durante uma apresentação no Canadá, recebeu uma proposta incomum: ser pago com ações de uma empresa chamada Brilund Mines. Ele aceitou, sem análise, sem estratégia. Pouco tempo depois, o preço disparou. Ele ganhou dinheiro. E como quase todo iniciante, tirou a conclusão errada. Acreditou que entendia o mercado. Empolgado, começou a investir mais. Mas agora, seguindo dicas, ouvindo rumores, confiando em especialistas. Resultado? Perdas constantes. Darvas começou a perceber algo inquietante. As pessoas que davam conselhos não eram confiáveis. Ele observou padrões: analistas recomendando ações já em queda, corretores insistindo em operações sem lógica clara, dicas quentes que levavam a prejuízos. Isso não era apenas frustração, era um colapso de confiança. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão radical: ignorar completamente o mercado falado, sem notícias, sem opiniões, sem narrativas, apenas fatos. Darvas passou a estudar apenas uma coisa: o preço das ações. Depois, adicionou o volume. Mas o foco principal era claro: o preço não mente. Mesmo viajando, ele analisava listas de preços e relatórios semanais. E começou a notar algo repetitivo. As ações não se moviam de forma aleatória. Elas seguiam padrões. Subiam, paravam, consolidavam. E então, rompimentos aconteciam. Sem livros, sem teoria formal, Darvas criou seu método baseado em repetição. Ele definiu caixas. Uma ação. 1. Atinge um topo. 2. Não consegue ultrapassar esse nível. 3. Passa a oscilar dentro de uma faixa. Quando rompe essa faixa, frequentemente continua subindo. A partir disso, ele criou regras rígidas: comprar apenas no rompimento, definir stop abaixo da caixa, ignorar todo o resto, nada de previsões, nada de economia, nada de opinião. O que torna Darvas único não é apenas o método, é o contexto. Ele operava com informações atrasadas, comunicação limitada, execução via telegrama. Às vezes, quando ele comprava, o preço já havia se movido. Então ele adaptou sua estratégia. Focou apenas em ações fortes. Mais ainda, só operava ações fazendo novas máximas. Isso ia contra a lógica da época. Enquanto todos buscavam pechinchas, Darvas buscava força. O momento mais importante da história não foi quando ele ganhou dinheiro. Foi quando o mercado ficou instável.
Rompimentos falharam, movimentos ficaram erráticos, perdas começaram a surgir. Esse é o ponto onde a maioria quebra, mas Darvas não, porque ele não tentava prever. Ele reagia, se falhava, saía, se confirmava, mantinha. Esse momento foi o verdadeiro teste e a prova de que seu sistema não dependia de sorte, mas de disciplina. Darvas não se via como um gênio. Ele se via como alguém que errou e aprendeu com cada erro. Ele registrava tudo, ajustava, simplificava, até restar apenas um processo repetível. Seu sucesso não veio da estratégia, veio de controle de risco, execução disciplinada, controle emocional. Darvas registrou sua história no livro How I Made $2,000 in the Stock Market. Mas a maioria interpreta errado. Focam no método, ignoram o comportamento, porque a verdade é, a estratégia é simples, a execução é difícil, e é por isso que a maioria perde. Se você tivesse um sistema que funciona, mas exigisse ignorar opiniões, aceitar perdas rápidas, seguir regras sem questionar, você conseguiria? Ou faria como a maioria e abandonaria no pior momento?